Alô, alô, salve, salve! Aconteceu de novo. Sempre acontece. Ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos últimos dias, nós vimos intimidação por parte de torcedores do Flamengo aos jogadores, intimidação de torcedores do Atlético Mineiro a jogadores e ao treinador, no caso o Kudê. No Fluminense a gente viu recentemente, e às vésperas desse jogo Corinthians e Santos, ou melhor, Santos e Corinthians, uma vez que o jogo na Vila, também tivemos uma intimidação por parte de torcedores organizados do Corinthians, quando o ônibus parou para que os jogadores pudessem acessar o hotel. Aliás, os jogadores sequer puderam descer do ônibus, tamanho clima de tensão, tamanha intimidação. Cenas lamentáveis, que não levam absolutamente nada. Tem gente que até defende, acha assim, nossa, esse tipo de pressão faz com que os jogadores entendam que precisam jogar num clube grande como o Corinthians. Bobagem. Não existe isso de ou joga pelo amor ou joga com terror. Isso é uma agressão psicológica e que tem que ser contestada, tem que ser evitada, tem que ser punida. A gente vê que as autoridades pouco se importam com isso. Na situação do Corinthians, por exemplo, tinha um carro da polícia apenas, uma viatura da polícia apenas. Sabe? Então, estão normalizando algo que é criminoso. Esse tipo de comportamento não ajuda em nada. Ou você acha em casa que esse tipo de comportamento é para apoiar o time? Muito pelo contrário. É muito mais para ratificar a força e o poder de intimidação de um grupo. E não me refiro só não aos torcedores do Corinthians. Repito, aconteceu recentemente com torcedores do Fluminense, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Cruzeiro, e as coisas vão se repetindo como se fosse algo normal. Não é algo normal. Então, eu tenho mais de 30 anos de profissão. Há mais de 30 anos eu falo sobre o tema e nada muda. Então, se as autoridades não fazem nada para mudar, se os clubes não fazem nada também para mudar, a gente viu que o Corinthians emitiu uma nota de repúdio, uma nota de protesto, mas a gente sabe da íntima relação dos dirigentes do Corinthians, por exemplo, com a principal organizada. Até se pode trazer um técnico ou não, um dirigente, sabe, presidente, liga para confirmar. Para mim é muito claro uma situação. Isso tem que partir dos jogadores. Os jogadores precisam se unir para acabar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Na Argentina, por exemplo, já vi campeonato parar por causa da violência, parar por causa de atrasos em salários. O poder de mobilização do jogador argentino é muito maior. Então pegue como exemplo. Então os grandes líderes dos grandes clubes unam-se com o objetivo de, se tiver esse tipo de comportamento, se tiver uma invasão no centro de treinamento, se tiver uma agressão na saída do estádio, se tiver uma intimidação na chegada de um ônibus, seja no hotel, seja no estádio, seja no centro de treinamento, não tem jogo. É a única linguagem que as pessoas vão entender. E aí, as pessoas eu me refiro, dirigente de clube, dirigente CBF, dirigente Federação Paulista de Futebol ou dirigente de federações pelo país, para ver se alguma coisa acontece. Repito, tem violência, tem intimidação, não tem jogo. Os jogadores são as estrelas e eles têm o poder de parar com isso. Forte abraço e fica aqui a reflexão.